Simbora, sexto ano. E aí? Tá com cheirinho de fogueira ainda na tua casa, na tua rua? Como é que vocês estão? Passaram bem o final de semana, primeiro final de semana junino, né? De festa junina, Santo Antônio, uma tradição inigualável da nossa região, né? Do nosso país, mas aqui na região mais forte. Estou aqui, professor Armando Pérez, para uma aula, olha a novidade, agora nesse horário, né, das 8h30, a gente vai ter a aula somente de sustentabilidade. Vê só que massa, a gente vai poder conversar mais, aprofundar um pouco mais sobre essa disciplina que é fundamental. Porém, ele está aqui comigo, né, meu amigo e companheiro, professor Gilson Soares. Dá o teu bom dia, querido. Bom dia, sexto ano, é sempre um prazer estar aqui trabalhando com vocês, esses conteúdos agradáveis. Veja só, hein? Já está todo empolgado o menino aqui, do rostinho lindo, hoje com sustentabilidade, a aulinha de geografia já fica normal, lá na sexta-feira, lá a gente se encontra, mas vamos junto, professor, dialogando hoje sobre a sustentabilidade. Vamos embora, dando um abraço aí também no Bruno, né, que está aqui fazendo a nossa transposição para Libra, Dalila e Billy Boy, meus amigos, vamos embora. Então, pessoal, vejam, a nossa aula de hoje, ela vai ter como objetivo, como foco, o meio ambiente. Por isso o título dela é Meio Ambiente em Foco. A gente vai fazer aqui, ó, como é uma aula inicial, dessa aula só de sustentabilidade, a gente vai fazer um retrospecto, a gente vai trabalhar conceitos fundamentais para entender, né, essa questão do meio ambiente, né, pessoal? Porque vamos entender o que é que acontece, porque então vem comigo aqui, ó. Preste atenção aqui nessa frase. Quando a última árvore estiver cortada, quando o último rio estiver poluído, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come. Veja só que frase forte, né? Coloca a gente para pensar logo na segunda-feira, assim, né? Já entender o contexto das coisas, né? Então, veja, para cortar uma árvore, né? Poluir um rio, pescar o peixe, a gente tem que ter aí o quê? A ação humana, não é, pessoal? E essa ação humana, ela tem que objetivos, né? Qual é o objetivo do corte da árvore, né? Qual é a causa da poluição de um rio? Qual é, né, o objetivo de pescar um peixe? Então, tudo isso está relacionado ao quê? Ao que ele coloca aqui no final, ao dinheiro, né? Muitas vezes a produção ela é acelerada, ela vai acontecer de forma descontrolada para gerar dinheiro, né? Para fazer o sistema continuar sendo alimentado, né? O sistema econômico, e isso gerar dinheiro e as pessoas se enriquecerem, né? Então, vejam só, essa frase aí eu já queria dar aula todinha só com esse cartaz, mas tem muita coisa para vocês aqui hoje. Olha, essa reflexão que essa imagem traz, o que tá nítido aí, né? A gente tem uma dualidade, né? Dualidade. Essa dualidade, ela é constante na nossa vida, né? Constante no nosso dia a dia. É justamente o desafio de ter o verde, o sustentável, e também de ter o outro lado, né? A poluição, da forma como a humanidade evoluiu, para ela produzir, até agora, né? Para ela produzir, ela tem que desmatar, ela tem que usar o solo, ela tem que gerar, ela gera lixo, né? Gera poluentes. Então, essa dualidade aí, ela está sempre, digamos assim, caminhando com o tempo, né? Porém, fica aqui a pergunta, o que é que vai, será que um dia alguma das duas vai prevalecer? Né? Será que a gente tem, qual o futuro da gente, qual é a perspectiva que ele traz? Se mais o lado verde ou mais o lado marrom, escuro, seco aí, né? Então a gente tem essa dualidade, a gente tem essas duas propostas, essas duas ideias de futuro. E aí pensar o meio ambiente é pensar isso aí. Então por isso, ó, eu resolvi fazer essa aula, porque dia 5 de junho foi, né, uma semana atrás, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data, né, de 5 de junho foi marcada pela primeira reunião da ONU para o meio ambiente, né, lá em Estocolmo, em 1972. Estocolmo é a capital da Suécia, tá?
os países nórdicos lá da Europa. Então vejam, a ONU se reuniu em 72 para dizer por que o meio ambiente está assim, qual é a origem, né, dessas questões, né, qual é a origem do desmatamento, qual é a origem da chuva ácida, qual é a origem da poluição, da escassez, né? Então, esse dia 5 de junho ele serve para marcar, né, um momento em que as organizações políticas mundiais resolveram se agrupar, resolveram começar a pensar uma ideia comum de sustentabilidade para o planeta. Beleza? Então, começou a se questionar, né, justamente essa dualidade que a gente acabou de falar. Começou a se questionar, né, qual caminho a humanidade estava seguindo. Tá? Então, foi pensando nesse contexto que eu preparei essa aula para a gente hoje, né? Para a gente refletir de uma forma global sobre o que é o meio ambiente. E ó, preste atenção aqui que a gente vai direto na lei, né? Nas leis brasileiras. Então, aqui no Brasil, né, para a justiça, né, brasileira, a gente tem a seguinte concepção de meio ambiente. Ela está lá na lei número 6.938, que é a resolução do CONAMA, o extinto, veja, o que você acha disso, professor Gilson? O Conselho Nacional de Meio Ambiente foi extinto. Vê só, né? Isso fala muito, né, sobre a perspectiva dessas reflexões ambientais, né, mais democráticas no Brasil atual, né? Porque a gente tinha lá o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que era, como se fala, um conselho, uma reunião, né, de representatividade social, né? Então tinha um governo, tinha o empresariado, tinha a sociedade civil, tinha os povos originários, né? Tinha as ONGs, né? A gente vai falar das ONGs, né? As organizações não governamentais, todo mundo para pensar o meio ambiente aqui no Brasil, né? Que é tão importante, vocês escutam falar horrores aí da Amazônia, da Mata Atlântica, que é a nossa vegetação aqui, né? E esse conselho, né, que tem, entre outras atribuições, de evitar a extinção de animais, de evitar a extinção de aves, foi extinto. Veja que sintomático, né, pessoal? É por isso que vocês precisam estudar, é por isso que vocês precisam prestar atenção, é por isso que a gente precisa refletir o meio ambiente. Cheguei até perto porque isso é sério. Então, vê aqui, ó, rapidão. O meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então veja que amplo, né? Isso aí, professor, professora que está aí acompanhando a gente, muito interessante trabalhar isso aí, vamos debater, né? O que é meio ambiente? O que pode se identificar como meio ambiente dentro desta concepção? Por exemplo, né? Se é um lugar de interação, então a cidade faz parte do meio ambiente. Por quê? Porque é na cidade que a nossa vida acontece. Então, como diz aí no final, né? As condições, os meios, a interação onde rege a vida, pessoal. Então, isso é meio ambiente, né? A gente tem a interação, a influência da cidade, por exemplo, na dinâmica dos rios, na dinâmica hidrográfica, não é? Então, isso gera influência. Beleza? Então, veja, a concepção de meio ambiente, ela é bastante ampla, né, aqui no Brasil. Beleza, pessoal? Então, ó, já refletimos um pouquinho no início, agora tem essa imagem aqui, né, para a gente pensar. Então, se tudo é meio ambiente, né, por quê? Né, e o meio ambiente ele é fundamental para reger a vida. Eu vou até voltar para a imagem e se mexer de novo. Por quê? Né? A gente tem cenas como essa aí que vocês estão vendo, um rapaz aí, ó, andando num mundo de lixo aí, né? Um lixão, né? Literalmente, né? Aqui em Recife a gente tem lixões famosos, né, professor? Pois é. Lá em São Lourenço acho que ainda não é mais lixão, não, né? Aqui próximo da região metropolitana. Então, existiu uma lei, né, aqui no Brasil, que é o Estatuto das Cidades, né, que proibiu a existência desse tipo de depósito de lixo, né, que são os lixões a céu aberto. Por quê? Porque isso aqui
transmite doença, né? Não tem nenhum controle sobre os materiais que estão aqui no Brasil. Já aconteceram acidentes, né? Eu não sei nem como adjetivar, né? Mas aconteceram acidentes notáveis, né? Por exemplo, como o vazamento, né, do Césio 137, né, que é um produto radioativo que foi depositado no lixão lá em Goiás, né, lá em Goiânia. E aí uma família de catadores achou esse material aí, e é um material brilhosinho, bonitinho, só que é extremamente mortal. Então, exatamente, infelizmente, né, veja a necessidade da gente ter cuidado com isso, com lixo hospitalar, por exemplo. Né? E aí eu pergunto para vocês, de onde vem isso, né? De onde vem o lixo? Por que a gente gera lixo? Qual é a causa para isso? Exato. Não é, professor? O professor quer porque, tipo, fazer uma exposição aí? Faça aí. Se você pega essa imagem aí, Billy Paul, e joga lá na tela, você vê que tem todo tipo de resíduo aí. Então, tudo aquilo que passou ali o caminhão na sua rua, recolhendo, e muitas vezes a pessoa também não tem cuidado com esse descarte e coloca materiais como vidro, não sinaliza na sacola, aí às vezes também acaba ferindo o professor, o rapaz que está coletando. Importante. Então, garrafinha PET serve para isso, né? Exatamente. Além da quantidade de chorume que vai gerar isso aí, hein, professor? Aí boa! Danifica o solo fica improdutível, aí toda uma questão de impactos gerados nessa situação aí. Viu? Massa, Gilson, valeu. Então veja, é isso mesmo. Esse lixo ele vai começar ali, ó. A gente estava na aula de ciência agora, né? De soluções, de mistura, ele vai começar ali, ó. As bactérias vão começar a agir ali, começar a decompor, e o resultado dessa decomposição é o quê? É um líquido muito poluente chamado chorume, né? Que fica ali aquela parada que é extremamente pesada. Então veja só, o que foi que eu perguntei para vocês? Como é que a gente gera o lixo, né? Qual é a lógica do lixo? Então a lógica do lixo, ela é uma consequência, veja que a dualidade humana, né? Que é justamente o que a gente viu naquela imagem. Ora, a gente precisa de coisas para o nosso dia a dia. A gente precisa de cadeira, mesa, a gente precisa de televisão, a gente precisa de várias coisas. Até tem umas coisas que a gente não precisa, mas produz também, né? Enfim. Mas o que é que acontece? Toda essa lógica, né, de produção, ela tem uma consequência, não é? Então, é exatamente isso que é a grande questão, né? Filosófica até, da gente refletir o meio ambiente. Por quê? Porque toda a nossa ação, ela vai gerar uma reação. Então, joga aí na tela, Billy. Vê só, então aqui no primeiro desenho, a gente tem escrito extração embaixo, né? Então a extração vai ser de onde a gente vai tirar os elementos da natureza, né? E vai utilizar isso aí, vai transformar. Por isso que a indústria, o segundo setor, é chamado do setor da transformação. Por quê? Porque você vai pegar ali a madeira, vai ter lá uma indústria, né, especializada em transformar a madeira naquela ripa, né, naquelas vigas que são utilizadas para outras coisas, né, naquelas tábuas também que vão virar mesa, por exemplo, né? Então vai ser a indústria, por exemplo, ela vai montar os carros. Então, para montar o carro, você precisa de ferro, você precisa de borracha, você precisa de N coisas, né? Então, toda essa produção, além de utilizar combustível, utilizar energia para poder ser gerada, né? Então, para a serra girar e cortar a madeira, você precisa de energia. Essa energia tem que ser consumida de algum lugar, não é? Além disso, essa extração ela vai gerar perdas, né? Não vai se aproveitar tudo. Então essa perda, esse resto, né, é o chamado resíduo, né? Vai ser residual, vai sobrar daquilo ali. Então, observa, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 etapas, né? Até a última, que é o tratamento de lixo, que deveria ser o ideal, né? Mas nessas 4 etapas, a gente vai ter perdas de produtos, né? Então, imagina aí comigo, ó, por exemplo, o ciclo do ketchup, por exemplo. Ketchup aí, rolou um sentimento aí com o professor Gilson. Fala aí, ketchup, rola um sentimento ali, o coração dele bate mais forte, né? Mas veja, o ciclo do ketchup, né? Aqui na extração seria justamente quando o bicho é plantado, o tomatinho lá é plantado e tal. Depois ele vai, aí já tem perda, né? O tomate às vezes amassa, apodrece e tal, né? Aí a produção é justamente ele ser processado, né? Vai ser lá receber o glutamato monossódico, receber ali
os aditivos para ser envasado, né, naquele saquinho para virar um molho de tomate, que vai ser distribuído. Então, nesse processo também há perdas. Né? Então imagina, na distribuição também, às vezes cai, estoura, rasga, então isso aí vai ser perda, vai virar lixo, né? Vai virar resíduo. E também o consumo, né? Que é quando a gente vai utilizar lá para fazer a macarronada do domingo, Billy Paul. Fazer a lasanha maravilhosa. Eita, né? E aí, ó, depois desse consumo faz o quê? Ó? Com o saquinho lá do molho de tomate. Né? A mamãe, o papai, a vovó, a titia, pega lá, bota no lixo direto. Será que ela é reciclável daí? E aí, beleza? Maravilha? Não, ainda tem a continuidade. Né? Pode ser que esse lixo, você separe ele e ele vá para onde? Para lugar nenhum, vá ali para um lixão daquele. Entende? Então veja como é complexo a gente refletir sobre essas etapas de produção, né? E essa dualidade entre o que a gente produz e o resultado que a gente produz. Que está aqui, ó. O resultado que a gente produz, né, vão gerar essas questões ambientais. Então a gente tem aí impactos locais, impactos regionais e impactos globais, tá? Então, por exemplo, a poluição de um rio, né, vai levar, por exemplo, ao desabastecimento hídrico, né? O desabastecimento hídrico é justamente a ausência de água numa determinada região. Então o rio está ali sofrendo com assoreamento por causa da agricultura, levando ali agrotóxico, né? Então essa água ela vai se tornar imprópria, por exemplo. Né? E ela se tornando imprópria, a gente vai ter um desabastecimento, ou seja, não dá mais para beber aquela água. Né? E aí tem um desabastecimento, ou vai gastar muito dinheiro para tratar. Né? A gente tem impactos a nível global também, como as mudanças climáticas. Né? Essa chuva que a gente teve recentemente, eu já falei disso para vocês, eu relembro aqui. Né? Essa chuva, ela provavelmente é consequência dessa quantidade extra de água que a gente tem no planeta, que a gente está tendo no momento, por causa justamente do aumento da temperatura. Né? Então, se aumenta a temperatura, vai evaporar mais, se evapora mais, chove mais também. Então, perceba, né, essa dualidade, essa relação nesse sistema que é tudo que a gente pensa, e é uma noção muito importante vocês entenderem, é a noção de sistema. Né? Como uma coisa vai influenciando a outra, né, através da energia, através da entropia. Beleza, pessoal? Então depois a gente vai tratar de mais isso aqui. Já teve coisa que a gente falou, né? A gente já falou da elevação do nível do mar, já falou de desmatamento, a gente já falou tudo isso. Essa aula aqui é um grande resumão para a gente entrar no ritmo dessas aulas de 30 minutos, né? Vocês se lembrarem aí, né? Para fortalecer nossos encontros de segunda-feira. E aí, ó, outra coisa importante para a gente refletir, né? Todo esse consumo, toda essa extração, né, ela vai ser tirada de algum lugar. E a gente só tem um planeta. Né? Nós só temos um planeta. Então, tudo que a gente precisa, tudo que a humanidade precisa, vai retirar da Terra. Ora, retirando da Terra, se mantivesse a mesma população, né, a gente teria ali um padrão. Né? A gente só consome, sei lá, tantas toneladas de tomate. Então, não precisa de mais, porque é a mesma população. Só que o que é que acontece? O que é que a gente percebe? Né? Que o sistema econômico, que é chamado capitalismo, que é o que a gente vive atualmente, ele prevê, né, um consumo cada vez mais amplo, né, um aumento de consumo. E esse aumento de consumo, consequentemente, vai gerar um aumento de matéria-prima, necessidade de matéria-prima e também um aumento de lixo. Ora, então perceba aqui, ó, o dia da sobrecarga é justamente o dia em que a Terra, em que a gente consumiu tudo que a gente precisa para um ano no planeta Terra. Então eu tenho aqui um gráfico que diz que desde os anos 70 a gente vem cada vez mais consumindo a mais durante o ano. Né? Então, a mais do que a gente precisa. Em 2021 a gente passou 42% do ano, né, consumindo a mais, ou seja, consumindo o que a gente já iria consumir no ano que vem. Né? Isso está ligado diretamente à capacidade de se repor, né? Dos recursos que são renováveis. Então, a água, o solo se renova também. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. E aí, o que fazer, meu aluno? O que fazer? Eu trouxe aqui 5 pontos para vocês
refletirem, né? São apenas 5, mas podem ser muito mais. Mas para a nossa aulinha eu trouxe 5 hoje. Que vocês prestem atenção, a gente pode debater. Cada ponto especificamente você pode parar, debater com seus coleguinhas. Por exemplo, disseminar informações é muito importante. Né? Disseminar campanhas que protegem o meio ambiente, disseminar eventos que vão ali, sei lá, fazer um mutirão para a limpeza do rio, né? E disseminar principalmente informações científicas, né? Para as pessoas, para essa rede poder se reverberar. Né? Então, quanto mais informação correta, né, verídica eu passo, a tendência é que eu tenha um resultado positivo nisso aí. Então, atuar politicamente, né, tudo, né, é política, pessoal. Não é só eleição, não é questão eleitoreira. Qualquer ato da gente é um ato político, tá? Mude seu meio de transporte, sair para, né, de vez em quando, quem já anda de ônibus, de bicicleta, beleza, é o coletivo e tal, né, mas também para muita gente que só anda de carro, então isso é relativo, tá? Depende, cada ponto desse aqui é relativo ao nosso tipo de vida e à nossa comunidade, tá? Então, controle seu consumo de energia, né? Nossas fontes energéticas são principalmente, principalmente hidrelétrica, né? Mas à medida em que a população vai crescendo, precisa de fontes que gerem energia mais rápida, como, por exemplo, as termoelétricas. E essas termoelétricas, né, que vão gerar energia a partir da queima de combustível, elas são altamente poluentes, beleza? Então, aqui no Brasil tem termoelétrica e tem muita, por sinal, tá? E adapte sua dieta, pessoal. Veja, existem alguns produtos que vão impactar mais, consumi-los impacta mais o meio ambiente, né? Você consumir carne, por exemplo, para você produzir 1 quilo de carne bovina, você gasta 15 mil litros d'água, compreende? Então, por quê? Porque o animal precisa de água para viver, ao tempo em que ele vai engordando para depois ser abatido, e durante o processo de abate também tem o uso da água. Então, até chegar na sua mesa, 1 quilo de carne consome aproximadamente 18 mil litros d'água, que é justamente chamada a água virtual. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui. Ó, e aí eu tenho um exemplo de atuação política, né, que é o chamado movimento ambientalista. Preste atenção aqui nessa imagem. Né? Essa é uma ativista ambiental chamada Julia Butterfly, ou borboleta, em bom português, Rio, né? Vale, né? Rio é vale, se não me falha a memória. Júlia Borboleta do Vale, uma ativista que passou exatos 738 dias nas alturas sem colocar os pés no chão sequer uma vez. Ela queria proteger uma sequoia, pessoal. Sequoia é uma árvore gigantesca que tem lá nos Estados Unidos, tá? Uma árvore pré-histórica, e ela queria proteger. Então isso é agir politicamente. Aqui, ó, uma ação do Greenpeace. Né? O futuro do planeta está em suas mãos, tá aí justamente no Cristo Redentor, né? Fazendo uma relação, né, entre o Cristo Redentor e justamente essa questão dessa dualidade, né? Está nas nossas mãos, né? E tudo isso que eu estou falando é para você refletir como você pode impactar nisso. Então, ó, vamos, por exemplo, para a gente entender a amplitude disso aí, vamos seguir ou ver, ou enfim, prestar atenção no trabalho de algumas ONGs, né, que são organizações não governamentais, tá, que é um grupo de pessoas da sociedade civil que vai estar ali atuando em determinada causa. Então, a gente tem ONG para animais de rua, a gente tem ONG para proteger uma mata de um bairro, como a gente tem os Amigos da Mata do Shoa aqui em Recife. Né? E a gente tem ONGs em nível internacional. Né? Eu trouxe aqui 4 exemplos, né? 2 em nível internacional, que é a WWF, aí, ó, esse panda, né? É o símbolo da WWF, que protege a biodiversidade mundial. Tá? A gente tem o Greenpeace, né? O Greenpeace, que é que vai refletir dessa relação também de ação humana na natureza. A gente tem o SOS Mata Atlântica, que é nacional, tá? E, como o próprio nome já diz, reflete sobre a Mata Atlântica no Brasil, né? Essa vegetação que já foi há muito impactada, né? A gente tem cerca aí, né, de 12% da Mata Atlântica original. E a ASPAM, pessoal, a ASPAM é justamente a Associação Pernambucana
de defesa da natureza. Então é daqui de Recife, daqui de Pernambuco, né? Uma entidade, uma ONG que tem aí mais de 40 anos de atuação aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, na região metropolitana, né? Na implantação de SWAP. Então vamos buscar conhecer o trabalho desse pessoal, né? Em qualquer nível, para compreender a ação deles, porque a gente só consegue valorizar quando a gente entende. Né? A ignorância faz com que a ignorância não é uma coisa de brutalidade, é também, se ser grosso, né? Mas ignorância é você ignorar. Quando você ignora uma questão, você não valoriza ela. Né? Então, vamos refletir sobre isso, tá? E aí, ó, vai chegar aqui uma sugestão de atividade, professor Gilson, Olha aí. que é fazer uma roda de diálogo. Nada melhor de começar a segunda-feira do que uma roda de diálogo, né? Então, ó, fazer uma roda de diálogo sobre os problemas socioambientais na sua escola e no seu bairro, né? Será que tiraram a mata todinha ali do bairro para fazer fogueira? Para vender a fogueira, professor? Beleza, pessoal? Então, fica aí a dica, essa sugestão de atividade. Vai lá no nosso canal da Educa Recife, curte essa aula, compartilha, tá? Usa para estudar, para fazer trabalho, né? E para ter assunto também para aprender. Beleza, pessoal? Vou passar para o querido Gilson para ele dar o seu recadinho final. É isso aí, pessoal. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui dialogando com vocês. Vocês agora vão dialogar entre si. Pense aí nessas inter-relações, como faz com o meio ambiente. Vamos colocar em prática as questões sustentáveis. Um forte abraço, pessoal. Valeu, que recado, hein, pessoal? Agradeço demais a presença de Gilson, de Bruno, todo mundo que ajudou essa aula a acontecer, beleza? Eu me despeço por aqui. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.